Vamos agora para a segunda parte da segunda temporada de Mahotsukai no Yomi. E essas nomenclaturas me dão dor de cabeça. E nessa segunda parte temos aí a resolução de muitas tretas da escola depois de roubarem o livro do capeta, o Necronômico. E agora nessa temporada a gente vai ter toda uma situação gerada por conta disso, onde os alunos vão estar confinados na escola e a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse livro, o paradeiro dele, quem quer fazer o que com ele e principalmente trabalhar muito melhor esse cast de personagens que já estava sendo muito bem trabalhado, em especial a Filomena, que dessa vez brilhou bastante, dessa vez se tornou uma personagem muito interessante para a história e muito importante para ela, principalmente. Ela protagonizou bastante temáticas dessa temporada, ou eventos dessa temporada, e foi, de fato, acho que uma temporada que mais funcionou para Mahotsukai nessa Season 2, porque ela tem uma dinâmica muito mais focada em resolver problemas ou conectar tudo que ele já estava conversando, ou pelo menos ele estava cozinhando. Porque a primeira parte, né, a primeira parte dessa season foi muito mais sobre cozinhar. Estamos aqui na escolinha de magia, beleza, vamos trocar ideia com todo mundo, vamos conhecer quem é quem, vamos estabelecer primariamente os conflitos de cada personagem, quem são eles, como eles interagem, quem quer o que da vida, e agora de fato colocando tudo pra resolver, ou pelo menos dar andamento ao que mais importa para alguns plot points da história. E não que eu não ache que Mahotsukai também não funciona quando tá mais solto, mas quando ele tem uma dinâmica com mais urgência, ele consegue ter muito mais gás para fazer os seus eventos e fazer a história rodar com muito mais dinâmica. Então o personagem, o episódio ou o evento em si não se torna apenas mais autocontido e bom em ser autocontido, mas também quando ele consegue dar esse segmento, parece que a batida da história é muito mais rápida, muito mais dinâmica, e ele sabe trabalhar com isso. Ele só não sabe trabalhar com luta, mas aí é outra história. Então, eu queria te corrigir na real, porque o ponto de Mahotsukai é que ele trabalha muito melhor quando ele tem um foco. Sim. Beleza, ele tá num cenário escolar, interessante, traz algumas dinâmicas novas pra Tícia, principalmente, bem-vindo. Só que o que ele mais precisa é trabalhar envolvimento com algo palpável. Então, o que tava faltando muito temporada passada? A gente tem o norte. A gente começou a ter o plot do livro no finalzinho, mas ainda assim a gente não entendia muito pra onde a história ia. Nessa segunda temporada resolveu bastante. O que a gente fala é o problema de urgência. Porque a partir não só a ação, Mahotsukai tem um problema com o clímax. Porque assim, já quero adiantar, eu adorei essa segunda parte, mas ela me incomodou em muitos fatores. Primeiramente, eu acho que demorou um pouco ainda. Já cozinhamos bastante coisa na primeira, a gente tem que cozinhar mais coisa na segunda. Não necessariamente com coisa que precisava. Eu acho, por exemplo, que o episódio dos Gêmeos é interessante, mas não fala nada com o que essa temporada queria fazer. Outra coisa que eu senti falta bastante foi até uma apresentação melhor, tipo, de dinâmica do grupo. Porque é esquisito, porque teve dinâmica de grupo, mas não no grupo específico que a gente teve no salto final, nas ações finais da história. E eu senti uma certa falta da presença deles, que tinha um momento aqui rapidinho, aqui um outro ali, mas depois eles só ficaram de chaveirinho da Tícia ou do Elias. E, obviamente, questão de ação, porque eu não sei qual é o problema de Mahotsukai. Todos os episódios, para construir o clímax, ou principalmente dar o contexto da Filomena, eram fantásticos, e chega no episódio de ação, parece um anime vagabundo de temporada. Com cortes horríveis, a direção perdida, que não é a mesma direção que a gente estava vendo episódios atrás. Você compara o episódio do passado da Filomela com acho que foi o 11 de resolução dessas tretas, não tem nada absolutamente a ver com nada.
Cara, e o negócio é ruim, assim, em nível de storyboard, em nível de andamento. Nossa, aquele penúltimo episódio, cara... Ai, E o doeu. 12 é muito bom. E o 12 é excelente. O 12 é É excelente. bizarro, você tem, tipo, 3 episódios incríveis. Um episódio horroroso, que é justamente o de clímax de ação, né? Não necessariamente resolve toda a história, mas é a ação maior dentro da série. É péssimo! Aí você chega no 12 fechando umas pontas e mais Slice of Life. Fantástico de novo! Parece que é de propósito, cara! Meio que. Talvez. É que quando o padrão se repete muitas vezes, ele vira regra, né? Exatamente. Então parece, mas eu acho que é mesmo. Porque é aquela coisa, Mahoutsukai Tsukai, que vocês falaram, tem até momentos que, para um momento da narrativa, não agregam tanto, tal, como ele quer falar muita coisa, pode ficar até meio chato. Mas eu gosto muito da riqueza de detalhes de Mahoutsukai Tsukai, tudo que ele coloca, ele quer mostrar que o mundo é vivo. Então, mesmo que não tenha. Eu sei que narrativamente isso não é muito bom, mas mesmo que não tenha coisa direta, aquele negócio, ele tá sempre mostrando como aquele lugar está interagindo, como aquele mundo é vivo, como as coisas ali estão ocorrendo ao redor, e no meio disso ele vai amarrando a trama e seguindo. E eu acho fantástico como ele faz isso e já demonstra o quão bom é o roteiro dessa obra, que é a principal coisa que se destaca, né, nela, né, esses momentos de clímax em questão de texto, de roteiro, de concepção de personagem, de, de desenvolvimento da obra, de clímax, muitas vezes alguns clímax emocionais e tudo mais. Agora, batalha mesmo, assim. Esquece. E meio que acho que faz até um pouco sentido, dado que o foco da obra é mais de fato contar a história da Tícia, da Elias e das coisas daqueles Do todos aqueles. Elias. Da Elias, não. Do Elias, português aqui. Apesar que o Elias também tem suas diferentes skins. Faz sentido. De fato. E também é engraçado, porque Mordecai, por mais que eu, de novo, eu acho que alguns episódios são realmente soltos demais, mas foi como você falou, ele tem um world build muito bom. Então, por mais que eu ache eles meio inúteis, não é como se eles, inúteis no sentido de trama corrida, eles não é que eles não sejam agregativos, sabe? O mundo, principalmente como você está lidando com diversas famílias ali, que tem algum tipo de influência na magia, faz sentido e é interessante você ver esses diferentes costumes, né? Sim. E de certa forma agrega e torna a narrativa talvez um pouco menos previsível, no sentido que, como tem muito detalhe de tudo, você não sabe direito de onde vai vir a bola. Uhum. E a bola é bem contextualizada. Pô, não é necessariamente dessa temporada, mas anterior, quando ele tava cozinhando tudo, tava tudo muito bem escrito, muito bem amarrado, mas você não sabia de onde ia vir o tiro direito. Sim, sim. Até a dinâmica onde até a sensação de urgência vai mais pro final, no meio ali ele vai cozinhando aquilo, só que beleza, estamos presos aqui. O que a gente vai fazer? Vamos jogar joguinho, vamos brincar de teste de coragem. E eles colocam algumas dinâmicas entre os alunos que eu acho muito interessante, muito rica e ajuda muito a tornar a história mais tridimensional. E o Mahoutsukai, ele tem muita força em fazer isso. Sim, e é o principal ponto dele, onde ele mais brilha. E daí, de novo, ele é ruim em fazer batalha. De fato, ele é, porque o forte dele é contar sobre esses personagens. E quando chegou nessa coisa aqui final, que é a história da Filomena, e coitada, essa sofreu. Essa sofreu. Essa sofreu. Essa vai ganhar. Essa concorre forte, porque é uma construção de personagem que foi vindo aos pouquinhos. Foi vindo aos pouquinhos. E quanto mais você vai vindo e vai conhecendo a personagem né, até o jeito dela mais reservado no começo, o que virou aqui até o final e até o ponto que se escalonou isso, e como ele amarrou coisa até que estava vindo da primeira temporada, né? Uma certa deusa antiga aparecendo aí, e mais uma vez alguém fez um pacto com alguma coisa e não olhou as letras do contrato. Eu acho muito interessante como tudo isso foi
foi sendo amarrado e construído, e voltando aqui o foco principal da Filomena, como toda a história dela foi sendo amarrada e construída, mesmo que às vezes do meio do clímax, no meio do negócio pegando fogo, às vezes parando para construir a história, como Mahoutsukai soube, não de forma perfeita, mas muitas vezes pegar alguns momentos interessantes para colocar um flashback, contar uma história e até humanizar a vilã, entre aspas, desse arco. Porque por mais raiva que você queira, por mais que você fale que todo sofrimento que aquela ali passou é pouco, você entende ela como humana. E talvez isso seja até pior no sentido da raiva que você tem dessa personagem. Você conseguiu um trabalho. E aqui eu vou sair do óbvio, que é falar o quão bem foi a questão da Filomena, que de certa forma carregou esse arco, que deu um propósito, deu as catarses, narrou muito que esse arco. Eu vou pegar a véia, sem dar muito spoiler, mas o trabalho que Mahoutsukai vai fazendo, conforme ele vai construindo com a linha da Filomena, você fazer sentir ódio mortal dela. E quando vai falar a parte dela, você sente mais ódio mortal dela, mas você entende ela como um ser humano, você humaniza o vilão sem necessariamente passar a mão na cabecinha e falar coitado. Eu achei muito bom. Eu achei fantástico. Eu fiquei com mais raiva. É porque cria todo um sistema que isso é cíclico, né? É muito louco, inclusive, como o Mahoutsukai, ele humaniza, mas também se preocupa com um todo quando esse momento precisa ser explicado, sabe? Quando o ambiente ele é importante, ele vai lá e explica. Porque muitas vezes ele torna o ambiente algo como um cenário, esse cenário existe, ele dá as regras do jogo e ponto. Mas quando ele precisa criar uma outra camada que impacta a personagem, ele também é trabalhado a isso e ele se preocupa. Todo o background da Filomena é sobre isso, sabe? Toda a história que respalda o que ela sofreu, o que ela viveu, o flashback dela, também não dá apenas ponto de vista de personagem, mas também diz como que determinados personagens estavam fadados a determinados sistemas. E aí ele vai explicando esse negócio de família. E aí começam a jogar na mesa algumas coisas muito interessantes que o Mahoutsukai é muito bom de fazer, que é fazer rimas temáticas. Ele adora fazer isso, e eu amo quando o Mahoutsukai faz isso bem. Porque a Filomena, ela acaba se tornando uma rima temática da TC. Como, né, em vários outros momentos da história, o Cartaphilus foi também um desses personagens utilizados para isso. E quando mais uma vez Mahoutsukai faz essa química que ele faz muito bem, ele traz a Filomena para fazer rimas temáticas, rimas de contextos, rimas de escolhas, de vivência, de passados tristes que se interlaçam e como que é o modo operante desses personagens e como ela se contrasta à própria TC, é muito bom, cara. Porque você consegue fazer uma nova visão de uma nova situação, conectar com uma personagem, olhar pro passado dela e você aflora tudo isso porque você tem uma via de duas mãos pra contar essa história, pra criar empatia, pra criar empatia, principalmente. Então, o Mahoutsukai sabe contar muito bem esse tipo de história, ele sabe trabalhar muito bem esses personagens, e isso é um presente que ele dá pra gente quando ele termina, ou pelo menos quando ele consegue concluir essa etapa de cozinhar esse personagem. Porque a Filomena tá sendo cozinhada há muito tempo. E a TC foi cozinhada já há muito tempo, o passado dela é contado a exaustão na primeira temporada, e você tem toda uma primeira temporada pra fazer essa personagem evoluir. E agora quando ela já tá muito mais madura, tem muito mais noção das suas ações, das suas responsabilidades, do que ela pode ou não fazer, e o preço de fazer também. E quando ela vê uma personagem que ela fala, putz, eu já fui ela, ou pelo menos parcialmente me conecto a esse tipo de situação que ela tá. E aí começa a discorrer sobre essas temáticas e como a obra é muito boa de fazer esses paralelos, tanto em texto quanto visual, cara, é uma cartada fantástica. É uma cartada fantástica. E faz, obviamente, a Filomena ser uma personagem muito mais bem elaborada dentro da série por conta disso, porque ela é essa ferramenta de temática e empatia. E uma excelente ferramenta, uma excelente personagem, uma excelente
história contada em cima dela. Eu só queria que tivesse uma constância melhor para não cair tão grande quanto foi no episódio 11. Mas eu vou estar só reclamando aqui, aí é ficar chato. Mas é chato porque é uma obra muito excelente em tudo, com muitas excelências. E quando dentro da narrativa você precisa ter um momento de ação, porque está intrínseco ao momento, e Mahotsukai tendo todo um folclore mágico, mitológico, que tem muitos conceitos que respaldam a cena. Quando você faz uma lutinha genérica de shonen meia bomba de temporada, gera essa revolta. Porque quando você tem uma luta, eu não vou explicar o que era, mas dentro de um contexto onde tem múltiplas entidades, você precisa dar andamento de uma forma condizente, convincente e que faça sentido dentro da própria lore ou dentro da própria temática, uma luta que seja até mais, digamos assim, temática, mais criativa, né? Porque nem isso, nem só porque, isso. Na parte passada também teve 2 lutas meio vagabundas, que foi com os lobos e no acampamento. Mas isso não era um problema porque, assim, era um momento ruim de ação, a gente sabe que os outros querem ação, beleza. Agora, quando chega aqui, que é realmente a catarse, ainda mais no meio de tantos episódios bons, fica realmente... O gosto, pelo menos pra mim, fica mais amargo. Mas assim... E é aquilo. Ele é só um momento, eu não acho que, por exemplo, quebra personagem, então pelo menos sai no positivo quando você junta num todo. Mas é quando você vai terminando isso, você realmente fica nessa questão de, porra, podia ser mais constante, né? Não tô nem falando que precisava ser criativo, excelente, não, era só ser constante e manter uma decência. Uhum. Porque tem alguns outros momentos em Mahotsukai que ele cria conflito, né, conflito de ação, mas ele consegue até resolver isso de uma forma um pouco mais rápida ou desembuchar logo esse negócio, porque tem algum conceito que pode resolver aquilo rápido. Por exemplo, uma entidade dessa temporada que foi utilizada, que era uma entidade extremamente imponente. No momento que ela é invocada, ela resolve o problema. É rápido, é conciso. Então você meio que reduz a questão da batalha por um conceito lógico dentro do contexto da situação. E a produção elabora um pouco melhor isso. Quando chega nos momentos final, e eu não acho nem que é só pela catarse, mas pelo conceito que foi agregado a essas entidades, fazer um episódio tão morno, tão xoxo, tão desengonçado, principalmente de storyboard, eu também fiquei com gosto meio amargo na boca, cara. Felizmente o último episódio foi tão bom que eu até esqueci esse penúltimo episódio. Então... ainda assim, uma coisa que o Mahotsukai sabe fazer, e isso eu fico feliz, tem que sacrificar alguma coisa, mas ele consegue compensar bem com outra. Uhum. Teve esse problema em questão de grupo, mas ainda acrescentou de build. Tem essa questão de alguns personagens, beleza, mas os melhores estão tendo foco. Então, Philomela, a Vera, a Lucy, eles conseguem amarrar ali e fica interessante. Então, querendo ou não, você sai sempre no positivo. E querendo ou não, fica curioso com o que você pode fazer com o que ele já acertou. Tem o plot dos gêmeos lá que, por mais que eu ache muito solto na temporada específica, eu acho que dá pra fazer algo interessante com isso. Uhum. Sim. Cara, pra mim, um 8 tá bom. Tá bom demais. Queria dar um 9, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de produção pra dar 9. Só não precisava ter aquela merda daquele episódio 11. Ai, que tristeza, cara, que tristeza. Mas eu acompanho o 8 também. E, de novamente, se não fosse o 11, dava pra ser 9. Mas segue com 8, tá bem. Ai. Vou pegar meu pano. Cadê? Pano, a Cândida, a flanelinha já tá no ombro. Concordo com vocês, de cima embaixo. A produção aqui é o episódio. Penúltimo episódio. Penúltimo episódio.
Inclusive, foi ele o anterior dele que simplesmente acabou do nada. A gente, acabou. O quê? Eu acho que foi o 11 mesmo. Teve um episódio que simplesmente ele acabou do nada. Tipo, corte seco Tramontina. Putz, teve. Eu não lembro qual foi, cara. Eu sei. Mas eu gosto muito de Mahotsukai. Porra. Eu gosto muito dessa Cara, história. eu só sou chato com ele porque eu também adoro pra caralho, mano. Sim. E então eu vou ficar com 9. O 10 não, o 10 não tem como passar esse pano todo. Ao 10 aí a gente tinha que aí você vai precisar de um exódio de produção. E olha que Mahotsukai não tem uma produção ruim, cara. Muito longe disso. Eu vou ser o do contra e vou dar um 9zinho pra ele em consideração, porque eu gosto muito de Mahotsukai. Só por isso. Justo.